Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Que maravilha! Abram a vossa Bíblia. Chegou o momento agora de Deus falar conosco. Oh, aleluia! Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. E nós vamos ler a partir do versículo de número 25. A palavra que é digna de toda a nossa aceitação. Vamos lá, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. E nós vamos ler aí a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aleluia! Queridos irmãos, como sempre, eu quero pedir alguns minutinhos da sua atenção. Pare agora tudo o que você estiver fazendo com a sua família e vamos agora ouvir Deus falar conosco. Nós acabamos de ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós lemos aqui do versículo 25 ao versículo de número 27. A palavra de Deus, ela nos adverte dos problemas, lutas, adversidades que teremos que enfrentar. Talvez você me ouve dizendo: pastor, mas os crentes não têm luta, não têm adversidades, é um mar de rosas. Não. A Bíblia nos orienta, nos adverte sobre problemas, adversidades, lutas que teremos que enfrentar. É igual quando a Bíblia fala: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, ou seja, não tem como escapar. Tem que passar na água, tem que passar pelo fogo, temos garantia, somos assegurados pelo Senhor. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições. Queridos, é verdade que às vezes essas lutas se intensificam, tornam-se em grande tormenta, e muitas das vezes nós nem sabemos o que fazer diante da situação. Como lidar com os problemas? Como lidar com as dificuldades que são além das nossas forças? Como vencer? Como encarar? Quando você olha e não acha força suficiente em você para encarar a realidade. No capítulo 14 de Mateus, que nós lemos, no versículo de número 27,
Jesus, porém, imediatamente disse-lhe: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos estavam atravessando o mar. Uma tempestade muito forte. E olha aqui Jesus chegando e dizendo assim: olha, não temas, coragem, sou eu. Irmãos, nós precisamos vencer as tempestades da vida, as adversidades, com nosso bom ânimo. Como que vamos vencer sem ânimo? Quando as adversidades chegarem, se eu, você, abaixarmos a cabeça, desanimarmos, nós não vamos vencer. O vento está soprando, a adversidade, a tempestade, mantenham a cabeça erguida, ânimo, coragem. Os discípulos estavam fazendo a travessia do mar da Galileia. Aparentemente, olha bem, não tinha vento contrário, não tinha tempestades. Na travessia, eles foram surpreendidos. Entenda uma coisa: na caminhada da vida pode surgir tempestades. Na nossa trajetória pode surgir alguns acidentes, algumas adversidades, problemas poderão surgir. Os discípulos foram pegos de surpresa pelas ondas, pelos ventos, tempestades contrárias. No versículo 25 do capítulo 14 de Mateus, na quarta vigília da noite, olha, eles estavam enfrentando já a tempestade, o vento contrário soprando. De repente, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Eles estavam lutando contra as ondas, estavam enfrentando uma grande tempestade. E Jesus, sabendo da luta deles, da batalha deles em alto mar, Jesus sabia que eles não podiam vencer a tempestade sozinhos. Jesus foi caminhando em cima das águas. Que coisa tremenda, hein? Na hora da luta, da dificuldade, quando tudo parece não ter solução, Jesus chega. Irmãos, nunca houve nada igual na história de Israel ou dos profetas. Alguém caminhando sobre as águas. Se você ler a história da nação israelita, lá em Êxodo 14, 21, você vai ler que Moisés abriu o mar vermelho com seu cajado. Se você ler em Josué 3, no versículo 15, Josué dividiu as águas do Jordão. Se você ler no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 5,
você vai ler que Eliseu fez o machado flutuar. Mas ninguém nunca andou sobre as águas. Os discípulos estavam lutando contra a tempestade. Imagina Jesus caminhando em cima das águas para socorrê-los. Irmãos, os discípulos estavam apreensivos. Não conseguiram distinguir Jesus. Já era cerca de 4 horas da manhã. E quando viram Jesus andando em cima das águas, pensaram que era até um fantasma. Eu creio que Pedro olha para Tiago, João, um olha para o outro e fala: ei, olha lá, vocês estão vendo um fantasma em cima das águas. E Jesus aproximou-se do barco e disse assim: sou eu. Jesus estava dizendo: não é um fantasma, não é um espírito, sou eu, não temas. Jesus estava dizendo: eu cheguei, não precisam ter medo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, lutas, problemas, dificuldades, enfrenta-se com ânimo e olhando para Jesus. Onde está o seu olhar? Nós estamos em um tempo de pandemia, pessoas morrendo, famílias em desespero, as más notícias nas mídias. Onde está o seu olhar? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente, olhar firmemente é sem tirar o olhar, olhando firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Queridos irmãos, quando Jesus chegou ali dizendo: sou eu, no versículo de número 28 ao versículo 30, Pedro então falou assim: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Pedro estava dizendo: se é o Senhor, eu vou caminhar também sobre águas. Aleluia, glórias a Deus. E a ordem de Jesus foi essa: Pedro, vem. E Pedro pulou do barco, desceu do barco, e ele começou a caminhar por cima das águas. Ouvimos a minha filha Gabriele cantando o hino: por cima das águas. É caminhar por cima. Pedro começou bem, e eu disse que nós vencemos as tempestades com bom ânimo e olhando para Jesus Cristo. Irmãos, Pedro desceu do barco, começou a caminhar bem, indo ao encontro de Jesus. Ele conseguiu andar por cima. Só que neste período ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento forte. Ele começou a olhar para as tempestades. O que é que aconteceu? Começou a afundar. Meus queridos irmãos, eu quero te informar neste momento
que em meio às tempestades da vida, você precisa manter o seu ânimo em ordem. O teu olhar não pode ser tirado de Jesus. A cada dia a mídia divulga mortes, a cada dia a mídia divulga confinamento, a mídia está divulgando o Covid-19, matando vidas, famílias infectadas, olha, nuvens de gafanhotos, olha, tantas coisas. E eu quero te fazer uma pergunta: o teu olhar está onde? Oh, aleluia, Jesus. Para onde você está olhando? Eu quero te informar que em meio à tempestade, em meio à situação que estamos vivendo, enquanto você estiver ânimo e o seu olhar estiver em Cristo, você andará por cima das águas. Maravilha, Deus, aleluia, Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Não é proibido ouvir as notícias. Não é proibido acompanhar as notícias. Mas em meio às adversidades, o teu olhar precisa estar em Cristo Jesus. Você vai ouvir as notícias, vai acompanhar a mídia, mas com seu olhar em Cristo. E você vai sempre dizer: eu sou mais do que vencedor diante da situação, porque você está caminhando por cima. O ânimo é o segredo para se vencer uma peleja de qualquer natureza. Por esta razão, queridos, Deus encorajou Josué. E isso não aconteceu, não foi uma vez, por 3 vezes. Deus encorajou Josué a aceitar o desafio de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Se você ler em Josué no capítulo 1, no versículo de número 6, Deus falou assim: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais. Muitas pessoas desanimam no momento que elas deparam com grandes desafios que estão além de suas forças, desafios que estão além de suas capacidades. Você pode observar que quantas pessoas que sentem vontade de abandonar tudo, algumas acabam abandonando tudo, desistem. Neste momento você precisa ter em mente a seguinte declaração. Quem falou, pastor? O apóstolo Paulo. Em Filipenses 4,13, ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Se o seu olhar está em Jesus, meu irmão, se o teu olhar está em Jesus, minha irmã, nada vai te parar. Você consegue entender que não há problemas, não há adversidades, não há demônios maior do que o seu Deus. Oh, glória a Deus. Nada. O seu Deus é maior. O seu Deus é grande. Eu quero que você coloque na sua mente: quando Jesus está presente, nenhuma tempestade é grande na sua frente.
pode ser a maior tempestade deste mundo, ela vai se tornar pequena se Jesus estiver presente. Jesus está contigo. Ele está presente na sua casa. Jesus está presente no seu local de trabalho. Ele está presente por onde você tem andado. A presença de Deus no nosso meio é tremenda demais. Maravilha, Deus. O salmista disse no Salmos 46: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Você que conhece o Salmos 91, ele retrata uma situação de luta extrema na vida dos servos de Deus. No versículo 15 do capítulo 91 de Salmos, o Senhor declara desta forma: Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e glorificarei. Aleluia. Olha aí a presença de Deus. Deus está dizendo: vai chamar por mim, eu vou responder. Estarei com ele. Irmãos, a presença de Deus sendo conosco na angústia, Deus está dizendo: eu livrarei e glorificarei. Ele sempre estará presente para salvar. Ele sempre estará presente para curar, libertar, transformar. És maravilhoso, Senhor. Qual foi a segunda palavra que Jesus falou com os discípulos? Jesus disse assim: sou eu. Jesus estava dizendo: o Criador chegou, o socorro chegou. Aleluia. Nós podemos pegar o exemplo: Jeremias estava no cativeiro e mesmo lá no cativeiro ele trouxe palavras encorajadoras para o povo. Aleluia, Deus. No momento de dificuldade, ele sabia que Deus estava presente com ele. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos irmãos, entenda que Deus está contigo em qualquer situação. Nos momentos difíceis, pode até parecer que está só, mas não! Deus está contigo. Oh, glória a Deus. Olha, os discípulos estavam atravessando o mar. Jesus é quem havia dito a eles: vai, atravessa o mar, enquanto eu atendo aqui este povo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia fala no capítulo 14 de Mateus, que nós lemos, no versículo de número 25, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Jesus sabia da dificuldade que eles estavam enfrentando. Irmãos, em uma tempestade, você sabe qual é o principal medo? Ou seja, o principal inimigo? O medo. Quem já enfrentou tempestade aí? Eu confesso para vocês que, pastor, já sentiu medo? Sim. Eu estava em uma BR em uma certa ocasião sozinho, dentro do automóvel.
e começou uma tempestade que eu fiquei com medo. O principal inimigo na hora de uma tempestade é o medo. Imagina os discípulos em alto mar, de repente vento forte, tempestade, o barco certamente balançando de um lado para o outro, quase afundando. Imagina o medo. O medo é o principal inimigo diante de uma tempestade. Só que diante do medo, Jesus chegou dizendo para eles: coragem, tenham bom ânimo, não tenhas medo. Oh, glória a Jesus. Jesus está falando para você não ter medo. Aleluia. Oh, glória! Irmãos, com ânimo em ordem e a certeza de que Deus está conosco, nós teremos força, disposição para enfrentar o inimigo e qualquer adversidade. Glória a Deus, aleluia. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. Aleluia, meu Deus. Oh, glória! Se Deus está contigo, não tenhas medo. Filho de Deus, aleluia. A terceira palavra de Jesus, confortadora. Ele disse: não temais. Olha tudo que nós estamos vivendo. Olha as notícias. Mas ouve a voz de Deus falando contigo. A Bíblia Sagrada cita esta frase cerca de 365 vezes. O porquê não dizer uma para cada dia do ano? Deus está dizendo agora para você: não temas. Amanhã não temas. E assim sucessivamente. Oh, aleluia, Deus. Irmãos, quem deseja ser vencedor, andar sobre as águas, andar por cima das circunstâncias da vida, precisa derrotar o medo todos os dias. Maravilha, Deus, aleluia. Tem vencido. A promessa de Jesus te assegura. Como que eu vou vencer o medo todos os dias, pastor? Mateus 28, 20. O que é que Jesus garantiu para nós? Certamente estou convosco todos os dias até a consumação do Oh, século. glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus está contigo. Aleluia. Aleluia. Ele está contigo. Voltando aqui no contexto, Mateus 14, 32. Voltando lá em Pedro, afundando, Jesus pegou na sua mão, levantou ele e os dois entraram no barco. E sabe o que aconteceu? O vento cessou-se. Eu não sei qual é a tempestade que está assolando a sua vida. Pode ser uma tempestade na área espiritual. Perdeu as forças de orar? Perdeu as forças de jejuar? Perdeu o ânimo da leitura da palavra de Deus? Não consegue vencer mais o pecado? Não consegue resistir à sua própria vontade? É a tempestade na vida espiritual. Aleluia, Deus. Eu não sei qual é a tempestade que está te assolando, seja na vida financeira, seja na vida física. Talvez a enfermidade já tomou conta.
seja na área profissional, seja na área sentimental. Quantas pessoas dizendo: pastor, eu não sou feliz no amor, minha vida sentimental não está bem. Qual é a tempestade que está assolando? Eu quero te dizer agora, é palavra profética: se Jesus entrar no barco da sua vida, esta tempestade vai ter que cessar. Ela vai cessar. Jesus entrou para o barco. Na mesma hora, a tempestade cessou. A sua vida, a minha vida, a nossa vida é como um barquinho navegando em alto mar. As tempestades virão, o vento sempre vai soprar contrário. Se Jesus estiver na nossa embarcação, o barco vai até balançar, mas ele não vai afundar. Oh, maravilha, Deus. Ele não vai parar, ele vai prosseguir. Oh, glória a Jesus. A palavra de Jesus para você, para nós nesta noite é: coragem, sou eu, não temas. Guarde essas palavras e sereis mais do que vencedores. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo prossiga falando melhor em cada coração. Jesus está dizendo: sou eu que estou chegando. Chegando para quê, pastor? Para acalmar a tempestade. Haverá bonança na sua vida. Deus abençoe a todos.